Já dá para chamar de vexame ou a gente tem que esperar até a próxima quarta-feira? Salve fiel, salve amigo torcedor. Vou tratar um pouquinho, fazer uma análise aí sobre o que foi esse Corinthians ontem no Equador, que deixou todo o corintiano com dor de cabeça e anunciou algumas coisas que a gente já vinha premeditando ou pelo menos esperando. Like no vídeo, se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo, comente e deixa a sua opinião aí pra gente debater sobre o que foi mais uma derrota em pré-Libertadores desse nosso timão. Bom, já faz um tempo que a gente vem criticando, né, a defesa do Corinthians, né, o sistema defensivo do Corinthians. E para tentar resolver isso, o técnico Ramon Dias mandou a campo uma escalação ontem com 3 zagueiros. É algo que a gente sempre questiona, né? Partindo daí, é algo que a gente sempre questiona que não dá para fazer testes em jogos grandes, né, em jogos difíceis, em decisões. Ontem não era o momento de fazer um teste desse, principalmente com os desfalques que o Corinthians tinha. O Corinthians não tinha o seu primeiro volante Ranieri, o Corinthians não tinha o seu primeiro volante Martins, que sentiu a lesão minutos antes do jogo. Mais do que isso, o Corinthians não tem o mesmo entrosamento que tinha do ano passado. O Corinthians não demonstra o mesmo conjunto que teve em outros momentos, né? Naquela arrancada absurda de 9 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, que levou o Corinthians a essa pré-Libertadores. Tirou o Corinthians de uma zona de rebaixamento e levou para uma pré-Libertadores. E que é um feito que a gente tem que sim destacar. Mas a gente não tem isso esse ano. Esse ano são poucos os jogos bons que o Corinthians fez e principalmente a solidez defensiva que o time demonstrou ano passado não tem mais esse ano. E por muitos fatores, né? Primeiro, o desempenho individual bem abaixo. Falando primeiro do André Ramalho, que é um dos zagueiros que chegou no ano passado para arrumar a defesa do Corinthians e fez isso muito bem. Ele se encaixou junto com qualquer um que jogasse ao seu lado, principalmente com o Gustavo Henrique, que foi quem terminou aquela sequência de titular, e conseguiu demonstrar para o corintiano que o Corinthians tinha um zagueiro, enfim, tinha um zagueiro confiável no seu elenco. Esse ano esse zagueiro ainda não estreou. O André Ramalho não fez boas partidas e consegue ser aquele jogador que hoje o Corinthians odeia mais que tudo. A gente vê esse cara em campo, a gente já pensa no pior, né? Porque é um jogador que não passa a mesma confiança que já passou em outros momentos. E isso é um problema. Isso é algo que sempre vai pesar, principalmente em partidas como essa, partida grande como essa da Libertadores de ontem. Ele não começou nessa linha defensiva, o André Ramalho começou entre os reservas e entrou no segundo tempo, algo aqui que a gente já tem que destacar que não faz muito sentido. O André Ramalho, na melhor partida dele nesse ano, foi no segundo tempo contra o Palmeiras, em que ele jogou numa linha de 3. Tinha uma linha de 3 zagueiros, junto dele o João Pedro Tchoca e o Kaká, tentando parar o ataque do Palmeiras quando o Corinthians já tinha um jogador a menos. O André Ramalho entrou e foi muito bem, até por estar mais seguro e por fazer só a sua função, né? A gente vê que ele tem um perfil de um jogador que é líbero e de um jogador que sabe jogar com a bola nos pés, que tem qualidade para qualificar a saída de bola do Corinthians. Ontem, quando ele entrou numa linha de 2. Quando o Ramon Dias decide por entrar com 3 zagueiros, a gente espera que esse jogador, um desses zagueiros pelo menos, tenha essa capacidade de liderar os seus 2 companheiros e saiba jogar com a bola nos pés. E tenha também a tranquilidade para ser um líder, né? Para ser de fato esse líder e conseguir organizar os outros defensores. E o André Ramalho não entrou nessa situação. Ele voltou para a situação em que ele não vai bem, que é estar exposto a um ataque muito rápido de um time que é rápido, né? Que tem essa função, que tem como principal capacidade de ser rápido, ser dinâmico, ser vertical, como foi esse time do Barcelona que a gente viu ontem. E o André Ramalho entrou mais ou menos nessa fogueira para ele, porque não consegue desempenhar. E isso já é um grande problema. Não houve coerência na escolha do Ramon Dias por começar com 3 zagueiros, depois mudar para 2 sem o André Ramalho. Outra incoerência é ter esses 3 zagueiros sem um jogador que possa fazer com que a saída de bola seja qualificada no meio e consiga prender essa bola no meio campo, e alas que consigam jogar. O Hugo foi nulo em mais uma partida do Hugo, ele foi nulo, não conseguiu fazer com que o Corinthians escapasse e conseguisse trabalhar, fazer essa bola sair da defesa e chegar até o meio ou ao ataque de uma forma muito coerente. Mata mais uma vez, né? Quando o Hugo joga, o Memphis Depay não aparece muito pelos lados do campo, porque não tem ninguém para participar do jogo com ele, não tem ninguém para dialogar com ele na partida, e isso acaba perdendo, né? O Corinthians perde poder de fogo aí. Mas essa inconsistência, né? Essa incoerência de meio e alas faz com que o Corinthians ficasse preso, né? A marcação alta da equipe equatoriana. O Barcelona prendeu o Corinthians no campo de ataque, principalmente com o seu volume de jogo. Não deixava o Corinthians sair, não deixava o Corinthians escapar, e isso foi um grande problema, foi um dos maiores problemas da partida de ontem. O Corinthians ficava preso no seu campo, tanto que era muito esperado por todo o corintiano que aquele primeiro tempo não acabasse com um gol, pelo menos, da equipe da casa. E foi o que aconteceu. Foi numa inexperiência, né? O João Pedro acabou se precipitando e fazendo um pênalti muito bobo e evitável, justamente pela sua inexperiência, que ela é uma bola que o zagueiro só precisa segurar, proteger e esperar que o atacante defina
e porque era muito claro que ela ia saindo pela linha de fundo, e ele resolve a vida do atacante e resolve a vida também da equipe equatoriana, que se tinha volume de jogo ainda não tinha as grandes chances, mas acabou tendo nessa bobeira. Isso é mais um problema que a gente tem que analisar, e eu vou falar sobre isso, que é a falta de planejamento do elenco. Um elenco curto como o do Corinthians, a gente acaba procurando soluções caseiras. E uma dessas soluções é encontrar um zagueiro jovem. E nós corintianos pelo menos sabemos como é difícil jogar uma Libertadores com um zagueiro experiente. Já foi assim em tantos outros momentos, mas isso é algo que eu vou explorar mais pra frente. Então o Corinthians ficou preso, né? Então o Corinthians não tinha uma ligação da sua defesa para o seu meio, que isso faz com que a equipe adversária fique muito mais tranquila e fique muito mais à vontade para jogar. Soma-se a isso a falta de qualidade individual dos jogadores do Corinthians. Não falta de qualidade, mas que eles não estavam bem ontem. Não fizeram uma grande partida. Rodrigo Garro não participou bem do jogo. Teve 2 chances boas para colocar o Yuri Alberto na cara do gol. Ele não fez, algo que é completamente incompreensível, pensando principalmente no Garro, que ano passado era esse jogador. Errou muitas coisas que ele costumava acertar. E por enquanto é mais um jogador que nesse ano ainda não respondeu da maneira que a gente espera. O Yuri Alberto quase não participou do jogo, porque não é o perfil dele ser um pivô, a gente já sabe disso, é um jogador que ataca a linha, ataca o espaço, e em nenhum momento ele teve essa oportunidade. E o Memphis, que é quem a gente espera que consiga fazer essa conexão, esse jogo junto com o Rodrigo Garro, não fez, e o Corinthians ficou muito preso. Então, sem a sua linha ofensiva participar, sem conseguir levar a bola para esse trio ofensivo, o Corinthians não tinha como sair, não tinha como escapar e não tinha como se impor ofensivamente diante de uma equipe que mostrou muitos problemas defensivos também. O Barcelona ele fez um jogo muito forte ofensivamente, mas defensivamente a gente via como tinha espaço. Pode ser também porque o Corinthians não oferecia nenhum perigo e se manteve muito preso às suas linhas defensivas, mas mostra que a equipe Barcelona tem uma falha, uma má formação defensiva, que o Corinthians pode tentar explorar no jogo de volta, mas que não vai ser tão fácil porque o Barcelona não vai precisar atacar o Corinthians como atacou ontem. A ideia do Barcelona era clara, era tentar fazer o jogo ontem, fazer o seu resultado ontem para conseguir vir para a Neoquímica Arena, vir para São Paulo muito mais confortável do que qualquer outro placar sugeriria. Um 3-0 é aquele placar que a gente chama de clássico para eliminar, né? Se fosse no videogame, o Corinthians já teria passado o controle para o próximo adversário. Mas é algo que a gente precisa olhar e a gente precisa tratar. Se ainda existe um segundo jogo, existe uma esperança. E o Corinthians precisa olhar para essas falhas que o Barcelona apresenta para tentar se manter vivo, né? Para tentar chegar à Libertadores, para tentar chegar à fase de grupos de fato. É muito difícil, mas a gente como corintiano, como todo torcedor, né, não é só o corintiano que acredita, o corintiano acredita até o fim, mas todo torcedor vai olhar para o jogo de volta e vai pensar, é possível. Tem sempre um fluxo, né, a seguir. Na noite em que o time perde, você fica muito mais chateado, você fica muito puto e não quer saber de mais nada. No dia seguinte você já começa com a cabeça mais fria, encontrar os motivos para acreditar, para falar, acho que dá. E daqui, numa semana, quando sair aquela escalação de novo, faltando 1 hora para começar o jogo, você vai se inflamar com esse espírito e achar que é possível sim. E aí vai depender dos jogadores mais uma vez. Domingo, contra o Santos, a gente já tem uma palhinha disso. O que o Corinthians vai mostrar? Que está faltando um pouco de vontade sim. Concordo quem vai na linha de que falta vontade. O Corinthians, além de não performar individualmente, não conseguir jogar como já jogou, também não demonstra a mesma vontade que já teve quando precisou mostrar, né? Ano passado, naquela sequência, de novo, que eu vou resgatar, nas 9 vitórias, o Corinthians mostrou a vontade em todos, mostrou uma determinação para vencer em todas as partidas. Foi por isso que venceu o Palmeiras, foi por isso que venceu o Grêmio, foi por isso que conseguiu virar um jogo contra o Vitória e contra o Criciúma, e o que fez o Corinthians chegar onde está hoje. E isso é um ponto que a gente precisa destacar, a gente precisa reencontrar esse ponto de vontade para tentar, pelo menos na determinação, conseguir igualar os nossos adversários, além de ter qualidade técnica para jogar. O Corinthians deve em tudo isso nesse momento e é isso que preocupa o torcedor. Dá para falar que o Ramon fez um preparo para esse começo de temporada muito bom, né? Girando o time, a gente via que tinha resultados, apesar da queda de desempenho, o que eram pontos importantes para que o time vá se encontrando. E nesse momento a gente não vê nada disso, a gente não vê que parece que tudo isso foi em vão, porque o time não consegue entregar aquilo que a gente espera. Mas acho que é um ponto que a gente precisa entender para que cresça, né? Para que isso cresça e o Corinthians continue evoluindo nessa temporada. Algo que, por enquanto, o torcedor corintiano não enxerga. Eu não falaria agora de troca de técnico, até pela escassez que eu já falei em outros momentos, que não há no mercado brasileiro, e talvez internacional, que seja mais difícil para o Corinthians ir buscar um técnico fora. Então eu não falaria de troca agora, mas é preciso ter uma cobrança muito forte em cima da comissão técnica e também com os jogadores, precisa entender o que está acontecendo, o que não está alinhado, que já esteve em outros momentos. A gente viu no começo desse ano um clima muito bom entre os jogadores, o que sempre anima o torcedor, né? Que sempre vai olhar e falar, pô, se o clima tá bom,
é muito positivo e interessante que talvez isso se concretize em vitórias positivas, em grandes vitórias e talvez até títulos. Mas nesse momento nada disso transparece para o torcedor. E em contrapartida, quando isso não acontece, vai vir a cobrança, como tende a acontecer, mas estou falando daquela cobrança mais quente, né, mais fervorosa que a torcida sabe fazer. Então são pontos que a gente precisa entender. Agora falar um pouquinho também sobre aquela mística ao contrário que o Corinthians tem, né? Um time ser alérgico a Libertadores, como muita gente fala por aí. Não é difícil dialogar contra isso, né? É difícil dialogar contra isso porque a gente vê que o Corinthians acumula fracassos muito mais do que outras equipes tradicionais do futebol brasileiro. O Corinthians pode cair pela terceira vez numa pré-Libertadores, algo que não é normal para uma equipe do tamanho do Corinthians aqui no nosso futebol. Então a gente precisa abordar isso. Só que eu acho que esse é um argumento, é uma pauta que o nosso rival tem que trazer, né? Falar que o Corinthians não tem a tradição na Libertadores é uma coisa que eles podem falar e usar à vontade para brincar com a gente, como até o Sormani fala lá naquela questão do acesso negado. Então é um ponto que não dá para tirar deles porque é a rivalidade. O que o Corinthians tem que entender é que o Corinthians trata mal a competição. O Corinthians tem essa tradição no futebol brasileiro, é uma camisa das mais pesadas, porque geralmente olhava, né, pelo menos antes de estar nessa quebrado como está há muito tempo, o Corinthians olhava para as competições e sabia como se impor. Contra os seus rivais internacionais, principalmente aqui da América do Sul, o Corinthians sempre parece que está respeitando demais esses adversários, seja ele quais forem. Porque é uma coisa a gente respeitar o River Plate e outra coisa a gente respeitar um Barcelona de Guayaquil. E sem desmerecer o adversário, né? Mas é entender o tamanho dessas potências. O Corinthians está mais para River Plate do que para Barcelona, só que na competição internacional, Libertadores, não é assim que as coisas rolam. E é mais do que isso, é mais entender que o time não tem uma tradição, e sim o Corinthians não tem um planejamento, nunca faz um planejamento à altura de uma competição como essa. Nesse ano, né, eu acho que a gente pode ponderar que o Corinthians está quebrado financeiramente, não teria como fazer grandes contratações para começar uma Libertadores, para tentar vencer uma Libertadores. A janela do Corinthians, eu já falei isso em outros momentos, a janela do Corinthians foi nos 6 meses do ano passado, foi no meio do ano passado em que o Corinthians conseguiu remontar o seu time de forma muito acertada. Trouxe Memphis Depay, trouxe até jogadores que a gente pode questionar, mas trouxe a espinha dorsal desse time que acabou sendo montada ali, principalmente para aqueles resultados que o Corinthians conquistou no ano passado. Já para esse ano o Corinthians não conseguia ou não poderia fazer grandes investidas, né, e ficou devendo talvez um zagueiro, ficou devendo talvez laterais, ficou devendo também atacantes que pudessem mudar o jogo como o Corinthians não tem. Chegaram poucas peças, ou nenhuma na verdade, porque a primeira foi o Angelieri, e isso é um problema que a gente tem que colocar. Historicamente, o Corinthians sempre vai assim para a Libertadores. O Corinthians vai bem numa temporada, na aula seguinte ele se desmonta e joga completamente diferente do que já foi. Nas únicas vezes que o Corinthians fez isso, ele conseguiu ser muito positivo, ter campanhas positivas na Libertadores. Em 2011, o Corinthians é campeão brasileiro, tem um time totalmente desenhado e joga a Libertadores de 2012 com o mesmo time que foi campeão. E isso é um ponto muito importante. E que faz diferença numa competição como essa. Uma outra oportunidade que dá para resgatar é em 2009. O Corinthians montou um time muito forte para jogar, para voltar à elite do futebol brasileiro. Tinha Ronaldo Fenômeno como seu principal atacante e foi para a Libertadores de 2010 totalmente diferente. Vendeu 3 jogadores que eram a espinha dorsal daquele time de 2009. Saiu o André Santos, saiu o Christian e saiu o Douglas. 3 jogadores muito importantes que estavam muito encaixados com esse time. E o Corinthians, que fez uma boa campanha, teve naquela Libertadores de 2010. O Corinthians foi a melhor campanha da fase de grupos, pegou o pior time da fase de grupos, né, daquela fase classificatória, porque era o regulamento naquela época, e esse time foi o Flamengo, e o Corinthians caiu para esse Flamengo de 2010, e acabou dando tchau a essa Libertadores e aumentando, né, essa questão de alergia à Libertadores, né, que o Corinthians não conseguia vencer. Então o Corinthians não tinha nem vencido nenhuma vez a Libertadores, só veio vencer em 2012, como já falei. Em 2013 o Corinthians também manteve a mesma base do seu time para disputar a Libertadores de 2013. Tanto é que fez mais uma vez a melhor campanha, porém caiu por conta do escândalo do Amarilla, né? Talvez uma retaliação da Conmebol, mas caiu por conta disso e não conseguiu o título que poderia, né, que o corintiano olhava com bons olhos para aquele ano. 2015, o Corinthians 2014 o Corinthians remonta o seu time, chega em 2015 é campeão brasileiro, mas cai na Libertadores também de forma vexatória para o Guarani. E campeão brasileiro 2015 vai jogar a Libertadores de 2016 com um time totalmente diferente do que tinha sido conquistado, né, do time que conquistou aquele campeonato. E esses são só pontos que eu quero trazer para entender que não é uma questão de só tradição na competição internacional, mas sim também
saber jogar ela e ter o planejamento necessário para jogar uma competição desse tamanho. A Libertadores pode ser que tenha times muito fracos, a gente vê que os brasileiros sambam, né? Dançam na cara dos seus adversários, mas também tem times muito traiçoeiros, como esse do Barcelona, né? A gente viu o Flamengo no passado ser eliminado pelo Peñarol. Tudo bem por demérito mais do Flamengo do que mérito do Peñarol, mas são times que têm tradição também e também sabem jogar essa competição e sabem ser sabem complicar a partida para os seus rivais. Porque não existe, né? Não existe adversário bobo, como já falava Galvão Bueno, mas tem que entender que você tem que saber se impor para também vencer partidas como essa. No mais, é o que eu falei, o torcedor vai continuar acreditando, quando chegar na semana do jogo a gente vai se inflamar ainda mais para a partida e pode ser que a gente seja surpreendido com uma postura diferente. O que nesse momento não vai salvar a vida desses jogadores, né? Não é só uma postura diferente, não é só encarar o jogo diferente. O Corinthians não vai esperar a classificação, e se não vier vai ser cobrado igual, vai ser cobrado de uma forma muito mais fervorosa, porque é necessário, né? A grande competição do ano para o Corinthians seria, a diretoria contava com toda a premiação que a Libertadores promove, não para o campeão, porque o Corinthians não contava com isso no seu planejamento, mas sim chegar nas fases finais, né? Chegar nas quartas de final, por exemplo, que estava na meta da diretoria alvinegra. E então é algo que pode mexer com toda a temporada do Corinthians. E é um problema, né? É um problema ficar de fora agora, mais uma vez, além de aguentar a zoação do rival, que sempre vai acontecer, porque isso faz parte do futebol. Mas o que você acha, torcedor? Vamos conversar sobre isso, comenta aí, diz o que mais te frustrou na partida de ontem, me conta o que você acha e qual a sua expectativa para o jogo da volta. A gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que seja um pouquinho mais feliz do que esse.